Saudações rubro-negras flageniais! Flamengo escalando o time misto na Copa do Brasil. Muita gente está reclamando, mas será que tem motivo? A verdade é que o Mengão tá mirando alto e tem uma estratégia por trás disso. Antes de criticar, vem entender o plano. O vídeo de hoje vai abrir os seus olhos daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Para começo de conversa, vou abrir aspas aqui pro Filipinho, pro Felipe Luiz, tá, pessoal? Eu não planejei o jogo ainda porque ainda não assisti ao Botafogo da Paraíba. Não sei muito bem como eles jogam. O Matheus Cunha eu vou colocar para jogar. O Rossi precisa descansar. Há outros jogadores que merecem jogar e outros que têm que descansar. Sequência muito grande de jogos, disse Felipe Luiz após a goleada de 4-0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão no último domingo, dia 27. Pessoal, tem muita gente confundindo as coisas e tratando todos os jogos como se fossem iguais em importância, né? Só que não são. Comparar a derrota para o Central Córdoba pela Libertadores com o próximo duelo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba é um erro básico de análise. São contextos totalmente diferentes. Vamos aos fatos, né? A Libertadores é prioridade total, tanto esportiva quanto financeiramente. Representa prestígio internacional, reforça o projeto esportivo do clube, atrai patrocínios, visibilidade e ainda prepara o caminho para o Super Mundial de Clubes, né? Um dos grandes objetivos do Flamengo em 2025. Colocar um time misto ou reserva em jogo de Libertadores, como já aconteceu esse ano, é uma decisão que coloca a temporada em risco. E mais, né? Isso já custou caro em outros anos, né? Nos anos anteriores para o Flamengo. Grupos teoricamente fáceis se tornaram enroscos, né? Perigosos porque o clube relaxou onde não devia. Libertadores é jogo grande, jogo de decisão. Não dá para brincar, né? Agora, com a Copa do Brasil, a história é outra. Sim, é um torneio importante? Mas num ano com 3 grandes objetivos simultâneos, Brasileirão, Libertadores e Super Mundial, alguém vai ter que ficar em terceiro plano. E a própria diretoria já deixou isso claro. O diretor José Botto foi enfático. A prioridade número 1 em 2025 é o Campeonato Brasileiro. Depois vem a Libertadores. Apesar de eu não concordar com isso. Para mim, o Libertadores e Brasileirão estão na mesma prateleira ali. Só então depois que vem a Copa do Brasil, que vai entrar nessa lista aí, né? Sendo a terceira competição, assim. Tô falando de competições anuais, assim, não? No Super Mundial de Clubes só vai ter esse ano. Não acredito que vai ter todo ano. Deve ser aí de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Acredito que vai ser de ano em ano, não. E aqui entra uma questão central. O Flamengo não pode jogar todas as competições com força máxima, todas as semanas. O calendário brasileiro já é cruel e com as viagens longas da Libertadores e a preparação antecipada para o Super Mundial, a carga física precisa ser gerida com inteligência. Exemplo claro, o goleiro Rossi, né, será poupado após 18 partidas em 21 possíveis para jogar o Matheus Cunha no confronto contra o Botafogo da Paraíba. É uma decisão coerente, bem planejada e baseada em gestão de elenco. Outros nomes como Arrascaeta, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Alex Santos também devem ser preservados. Isso na minha opinião. Isso não é desrespeito com a Copa do Brasil, é visão de longo prazo. E olha só o ponto positivo, esse tipo de rotação abre espaço para quem está pedindo passagem. Destaque para Matheus Gonçalves, que voltou bem contra o Corinthians, ganhou elogios de Felipe Luiz e tem tudo para ser titular. Outros nomes importantes para o futuro do elenco, como Alan, Everton Araújo, Juninho, Varela
e pode ser até que pinta um Lohan aí, né? Podem ter minutos preciosos aí. E para quem diz que isso é menosprezar a competição, o elenco do Flamengo, mesmo com reservas, é mais forte que a maioria dos times da Copa do Brasil nessa fase, né? Contra o Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao adversário, é obrigação passar de fase, mesmo com um time alternativo. E mais, o Flamengo não trabalha com a ideia de criar um time B fixo para a Copa do Brasil. A rotação será inteligente e dinâmica, definida jogo a jogo, conforme a maratona e o desgaste do elenco. Isso mostra a maturidade da comissão técnica que pensa no todo, não apenas no resultado imediato. O que queremos é chegar em outubro e novembro com um elenco inteiro motivado e com condições físicas, né, de disputar os títulos mais relevantes da temporada. Se for necessário sacrificar a Copa do Brasil em algum momento, que assim seja. Prioridade se define com estratégia e não com pressão de fora. Isso é uma verdade. Inclusive, essa mentalidade coletiva e madura está sendo reforçada internamente. O próprio Danilo, né, recém-chegado ao clube, já entendeu o espírito. No Flamengo você não joga, você vive o Flamengo. E mais do que isso, está atuando fora de campo, como liderança e agente de mudança, defendendo projetos como o Crescer, né, que trata da saúde mental nas bases do futebol brasileiro. Danilo entende que jogar em alto nível é mais do que treinar e competir, é também cuidar do lado humano, emocional e psicológico dos atletas. E isso diz muito sobre o que o Flamengo está construindo. Um ambiente de excelência e consciência, onde resultado e processo caminham junto. Agora eu vou dar já dei minha opinião aqui, algumas, né? Conforme eu fui falando aqui, mas agora eu vou dar a minha opinião mais clara, né? Na Copa do Brasil, como já mencionamos aqui no canal, ela é a terceira competição em nível de prioridade fora para o Flamengo, né? Na realidade, ela seria a quarta, né? Se entrar o Super Mundial de Clubes, né? Em termos de prioridade para o Flamengo. Faz todo sentido, sim, poupar jogadores. E temos um elenco muito qualificado para isso. Precisamos poupar o máximo possível contra o Botafogo da Paraíba, pois a temporada será extremamente desgastante, especialmente com o Super Mundial pela frente. Não vai ter folga, pessoal. Não vai ter folga. E essas oportunidades, cara, o Flamengo tem que aproveitar muito. Em relação à parte psicológica dos atletas, sempre defendemos esse ponto de vista. Até fiz um vídeo, né, detalhado sobre o assunto, que eu vou deixar aqui no link desse vídeo nos comentários, né, que eu falo sobre a importância do trabalho psicológico com os jogadores. É fundamental para o desempenho deles, técnico, físico e mental. Assim, porque o mental ele comanda tudo, gente. É aqui, ó. É aqui que a coisa acontece. O resto é processo. O mental é que manda. O psico, né? A psicologia, o psico da pessoa é que manda, entendeu? Mas eu vou deixar o link, tá, na descrição desse vídeo. Desse vídeo que eu fiz especialmente para falar que eu falei sobre a parte psicológica, né? O auxílio psicológico que é importante para os atletas, né? Mas como o time do Flamengo, né, até a gestão passada não tinha um departamento psicológico atuante, ou pelo menos não atuando de forma diária com os jogadores, né? Eu fico pensando nisso, né? Por que não tinha? Por que não existia esse tratamento, né? Se a gente cuida do corpo, né, físico, por que o mental a gente não cuidava? Né? Não tinha essa preocupação com o mental. Haja visto que a gente deixou de ter um desempenho melhor em 2 anos aí, não só por isso, tem outros fatores, mas com certeza isso daí faz diferença no trabalho e poderia ter ajudado nesses 2 anos que o Flamengo ganhou um campeonato, né, que é o menos importante, que foi a Copa do Brasil ano passado, tá? Jogadores de futebol também enfrentam problemas familiares e até de relacionamento com o colega de equipe, né? Como qualquer ser humano. Agora, com essa nova gestão, parece que isso mudou. Um ser humano forte mentalmente é muito mais completo, capaz de desempenhar
sua profissão com excelência, seja ela qual for, galera. Bem, vamos ficando por aqui, obrigado. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. CredGE, lance, coluna do Fla, 7,90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. É, pessoal, e não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!